Fala, rapaziada, vamos repercutir aqui mais sobre Botafogo e Vitória, mais sobre o mercado e etc. Tem aí Fernandinha Maia com o Veneu Pedrosa, tem papo de craque com Cantarelli, tem ainda tem Esporte na Band, né? Falando do jogo de ontem. Temos Globo Esporte, nós temos ESPN, temos André Henning. Esse vídeo tá recheado de conteúdo sobre o Fogão para vocês. Então, sem mais enrolações, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima, Live Pix, ali tem o Pix do canal. Também tem Pix do canal na descrição do vídeo, junto com o link do nosso canal Reserva Principal, Instagram, Jet Esportes, com as melhores camisas do Fogão que você pode imaginar. E também, né, você pode ajudar hypando o vídeo. Se aparecer o botãozinho de hypar para você ali embaixo, do lado dos comentários, aperta e ajuda a gente. É de graça, tamo junto. Bora pro vídeo, depois a gente volta. Esse aqui foi o último lance do jogo do Botafogo contra o Vitória. Mais uma defesaça do goleiro Lucas Arcanjo. Foi também uma noite de despedidas no Newton Santos. O que todos esses olhos testemunharam num passado recente ainda está muito vivo. Laços que se fortaleceram entre time e torcida. Gregory, não vai embora não? Era o pedido da pequena torcedora. Mas o volante está de saída. Começou no banco, entrou no segundo tempo para defender o Botafogo pela última vez antes de se apresentar ao Al Rayyan do Catar. Fica marcado no nosso coração, a gente fica marcado na história do clube, que eles continuem fazendo um trabalho maravilhoso aí para cada vez aumentar mais essa sala de troféus aí do clube. Outro que se vai, e agora já na versão apenas torcedor, Igor Jesus esteve no Newton Santos. Recebeu homenagens, se declarou ao alvinegro. É gratificante demais. Um dia espero voltar a vestir a camisa do Glorioso que fez eu ser muito feliz durante essa passagem aqui. E assim o Botafogo vai virando páginas, em busca de rostos que vão chegando para tentar se transformar em novos retratos de uma era vitoriosa. O escolhido para comandar essa reconstrução também é novo. Aliás, bem novo. O mais jovem treinador da Série A. Aos 35 anos, vivendo pela primeira vez a experiência de estar à beira do campo sozinho. David Ancelotti só havia trabalhado como auxiliar. Uma carreira que se desenvolveu ao lado do pai, Carlo, hoje técnico da seleção brasileira. Com peças recém-chegadas, o Botafogo levou perigo ao Vitória no primeiro tempo. Toque de cabeça, Lucas Arcanjo! Na cabeçada do novo titular da zaga, Caio Fernando, para a grande defesa de Lucas Arcanjo. E o chute de Arthur Cabral. Saiu não, hein? Tá valendo tudo isso. Vem a batida pro gol, tira a marcação! O goleiro da equipe baiana, destaque do jogo, ainda fechou a porta para Arthur e Savarino. Bola do Savarino, defesaça! Defesaça mais uma! E quando não foi Lucas Arcanjo, a trave impediu que o Botafogo somasse 3 pontos e se aproximasse dos líderes. Nas cabeçadas de Arthur Cabral. Na trave! E Cuiabano já nos acréscimos. No travessão! Mais uma vez, não tivemos muita sorte hoje. E se o Botafogo de ontem já não existe, David tem a esperança de que a metamorfose em andamento traga rapidamente os dias de glória. Estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir. Esse é o caminho. Já era jogador de gol, mas aí não teve gol, não. Aí foi a noite do Arcanjo. Do Lucas Arcanjo. 0-0 Botafogo e Vitória. Com o David Ancelotti já ali à beira do campo,
pela primeira vez, assim. Oficialmente foi o primeiro, né? O Botafogo podia ter jogado mais e vencido. Mas também é verdade que o Lucas Arcanjo jogou muito, 2 bolas na trave. Então também tem seus álibis aí, esse empate do Botafogo. E se alguém brincasse ontem, o Lucas Arcanjo joga vôlei, eu ia dizer sim. Ele fez 2 defesas, parecia assim, aquelas jogadas de vôlei, né? No Nilton Santos, Botafogo e Vitória ficaram no 0-0. Não foi um jogo legal, o Botafogo teve a oportunidade de ganhar a partida, 3 bolas na trave, o goleiro do Vitória defendeu um monte e quem vai contar essa história pra gente é o Igor Dorileu. Fala aí, Dorileu! Fala, Fernandinho, aqui no estádio Nilton Santos, Botafogo e Vitória se enfrentaram diante de quase 20 mil torcedores na partida que marcou a estreia de David Ancelotti como técnico do Botafogo. O italiano já havia ficado no banco de reservas do clássico contra o Vasco, mas como ainda não estava regularizado, nesse jogo ele ficou como auxiliar. Nessa estreia oficial do filho de Carlo Ancelotti, o Botafogo teve mais a bola, teve volume de jogo, criou muitas chances, mas parou principalmente no goleiro Lucas Arcanjo, que foi o melhor em campo. No primeiro tempo, salvou a equipe baiana 3 vezes e quando a bola passou dele num chute de Arthur Cabral, foi o zagueiro Edu que apareceu para tirar dentro da pequena área. No segundo tempo, o panorama seguiu parecido, mas o Botafogo não teve a mesma criatividade. De qualquer forma, ainda conseguiu ameaçar Arthur Cabral, por pouco não marcou de cabeça, a bola carimbou a trave e já no finalzinho do jogo, no último minuto, Cuiabano também de cabeça acertou o travessão e a partida ficou mesmo em 0-0. Além da estreia de Ancelotti, essa partida teve também a despedida do volante Gregori, que está sendo vendido para o Al Rayyan do Catar, clube treinado pelo técnico Arthur Jorge, que esteve aqui no Botafogo no ano passado. A negociação vai ser por 7 milhões de dólares, quase 40 milhões de reais. Depois do jogo, o volante foi homenageado pela torcida com uma bandeira, também foi aplaudido pelos jogadores e retribuiu esse carinho indo até as arquibancadas. Bom, com esse resultado, o Botafogo segue na 6ª posição, perdeu a chance de colar nos líderes do campeonato, ficaria a 3 pontos se vencesse. Na próxima rodada, encara o Sport na Ilha do Retiro no domingo. Já o Vitória, com esse pontinho somado, subiu uma posição, subiu para a 17ª colocação, mas continua na zona de rebaixamento e na próxima rodada recebe o Red Bull Bragantino no Barradão. Obrigado, Dorileu. E o Vitória continua na zona de rebaixamento, a segunda partida que o Carille comandou a equipe, segundo jogo fora de casa. E o próximo adversário do Botafogo vai ser o Sport, que teve aí um comportamento lamentável da torcida. Foi lá no CT, agrediu os jogadores, teve agressão, teve violência. Enfim, essa história que fica dando espaço para torcedor, a gente quer conversar, olha no que deu. Isso tem que ser apurado pela polícia, não é a primeira vez que isso acontece lá no Recife. Essa situação está se multiplicando e a gente não vê nada sendo feito de prático para tentar coibir esse tipo de situação. Vamos ouvir agora o estreante da noite. Gostei da primeira parte do jogo, jogamos com... Acredito que começamos o jogo com ritmo, a gente queria fazer isso, meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles e fazemos isso. Segunda parte começamos bem também e depois a gente perdeu um pouco de ritmo, mas estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir, esse é o caminho. Temos que também melhorar. Acredito que hemos feito o suficiente para ganhar hoje. Não sempre pode ser assim, isso é o futebol. Então, é frustração, porque queremos sempre ganhar, mas temos que seguir. Amanhã é outro dia. O Gregori, primeiro, a gente queria despedir o Gregori com uma vitória. Gregori fez a história do clube. Gregori é um jogador muito querido para todo mundo aqui no Botafogo. E, sim, escolhi o Alan porque o Alan, Gregori teve dias um pouco movidos, então Alan estava preparado para o jogo, tem características que são similares
pode dar equilíbrio à equipe na construção do jogo. Eu peço a ele de ficar um pouco aberto na direita, e Alan já ha feito isso comigo, então taticamente acreditei que era o jogador necessário para esse jogo. É impressionante o nível de comunicação do Ancelotti, como ele se esforça, como ele está falando bem o português. Isso é sinal de respeito para o país que ele está trabalhando, para o clube que ele está trabalhando, para todos os torcedores. Muito legal. Começando com Botafogo e Vitória, no Nilton Santos, ontem vou te falar, o que o goleiro do Vitória pegou, o Lucas Arcanjo, que de vez em quando dá umas entregadas na rapadura, ele teve uma atuação, inclusive com uma defesa no último minuto, uma baita defesa, e foi ele quem garantiu o empate para a equipe do Vitória. Vitória, com 2 jogos sob o comando do Carille, finalmente conseguiu pontuar aí depois de algum tempo, né? Ainda sob o comando do Carpini e tal, estava difícil para o Vitória conseguir pontuar. Perdeu para o Internacional, empatou com o Botafogo e vai jogar no final de semana aqui no Barradão. Aqui em Salvador, no Barradão, contra o Red Bull Bragantino. No domingo, o Botafogo vai à Ilha do Retiro para enfrentar o Sport, que vai ser tema daqui a pouquinho. Tulião, ontem foi um dia de despedidas, né? No Nilton Santos, porque teve homenagem para o Igor Jesus, que já estava sendo negociado, já tinha sido negociado, e teve também despedida para o Gregory, que jogou alguns minutos, mas realmente está indo para o Al Rayyan. E são 2 jogadores que eram muito importantes para o time e que o torcedor do Botafogo vai sentir falta, né, amigo? O único jeito do torcedor não sentir falta é se os reforços, quem vier para o lugar, corresponder, né? Mas a gente sabe que foram jogadores muito importantes no time vitorioso do Botafogo, que não vai ser fácil para quem está chegando, André. Não sei se a torcida os considera ídolos, não sei qual é o nível assim, de percepção nesse sentido. A galera no chat que está aí pode falar, mas eu acho que, de fato, 2 jogadores que, ídolos ou não, foram importantíssimos no ano mais vitorioso da história do clube. E essa foto... Deixa eu falar uma coisa pra você. Falando em entretenimento, você deu sorte. Por quê? Você ligou pra aquele goleiro lá, aquele Arcanjo, falou com Deus e ele virou um anjo. E o título do Botafogo? Se o Fogão ganha ontem... Eu ia chegar aqui nesse programa... Olha o título do Botafogo. O Si agora entra em campo, Pedro. Olha o Si aquecendo. Se o Piton não tivesse sido expulso. O Si aquecendo. Eu gosto dos cortes de vocês. Querem continuar? O Botafogo ficou no empate. Muito amargo, Alex. Muito amargo. Fala, Silene Brito, fala. Finalmente, David Ancelotti pôde fazer sua estreia. À beira do campo, um perfil mais calmo, mas com a promessa de um futebol de coragem e ambição. E foi exatamente isso que os botafoguenses puderam assistir do novo treinador. Um time ofensivo que colocou o goleiro Lucas Arcanjo para trabalhar. E foi ele o grande iluminado da noite, fazendo milagre nesse lance. E logo depois o goleiro se estica todo para fazer essa bela defesa e evitando o gol de Savarino. Era um Botafogo que buscava chegar mais perto do gol. O Vitória pouco ameaçava e quando tentou, John pegou. Já no final do primeiro tempo, mais um impossível acontece. Arthur Cabral finaliza bem, mas dessa vez é Edu quem livra o Vitória praticamente em cima da linha. Nada de gols na primeira etapa e o intervalo foi com direito à homenagem do atacante que fez história no clube. Igor Jesus recebeu uma placa comemorativa e fez sua despedida em casa diante dos alvinegros com direito a grito de "Valeu, Igor". Já de volta para o segundo tempo, o Botafogo mostrava vontade, mas era a bola que estava difícil de entrar. Se não era Arcanjo que salvava, era a trave que impedia. Arthur Cabral cabeceia e a bola bate na trave. O alvinegro também tentou de longe, com Savarino mandando esse bolão que também não entra. Até o zagueiro Barbosa tem uma oportunidade de muito distante e a bola vai por cima do gol.
Mas a melhor chance, e que poderia ser a despedida perfeita, foi de uma jogada que veio do volante Gregory, que está de saída. Já nos acréscimos, ele cruza na área e o cuiabano cabeceia direto no travessão. Por pouco, o Botafogo não conseguiu sair do 0-0. O reencontro com a torcida em casa e a estreia do técnico David Ancelotti não foi como os alvinegros esperavam. O time até tentou bastante, mas não conseguiu sair com a vitória. Mas segue a 6 partidas sem perder no Brasileirão. Estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdimos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir. Esse é o caminho. Pedrosa, se tivesse mais 3 horas de jogo, não ia sair gol, Não ia. tá? Tem dia, como você fala, Venê? Tem que dia é o quê? que é noite. Que é noite. Ontem não era o dia do Botafogo. Porque, pelo amor de Deus, 23 finalizações, 5 chances claras de gol. Olha aí, 2 defesas desse Arcanjo ali no primeiro tempo ainda. O outro tira a bola em cima da linha quase. No segundo tempo, mais 2 parou na trave 2 vezes. Gregory entra, dá um gás ali, como o próprio David Ancelotti falou, perdeu um pouquinho de fôlego no final, e é verdade, o primeiro tempo foi mais intenso do que o segundo, e aí a entrada do Gregory faz, então, a roda girar novamente, tanto que aí cria-se também uma oportunidade. Isso aqui foi no finalzinho do jogo, a cabeçada do cuiabano. Meu Deus, como é que essa bola não quicou e entrou dentro da porcaria do gol? Quicou fora do gol, fora da linha, Lucas Pedrosa. Botafogo até fez uma boa partida, tá? Mas isso não importa no futebol, né? Não importa quantas vezes você chutou, quanta posse você teve, dominou as ações ofensivas total. O que se viu ontem foi um Botafogo Way, sim. Mas assim, como qualquer clube, quando você pega um time que o Carille botou todo mundo... Masterclass do Fábio Carille. Ganharia até do Isso PSG, ele eu sabe acho, fazer. hein? Não? Não. Ah, tá. Olha aqui, ô Lucas Pedrosa. Você pegar, é difícil você quebrar essas linhas, a concentração total, os caras vêm pra ganhar de um time que é o atual campeão brasileiro, que obviamente tá querendo brigar novamente, eles vêm pra se defender, sai comemorando o ponto conquistado, Claro. sai comemorando o empate. Então, assim, é complicado, e vai lembrar uma coisa, esse é um retrospecto natural contra o Vitória, sabia? No ano passado, na 35ª rodada, o Botafogo estava perdendo para o Vitória em casa e aos 42 do segundo tempo, o Palmeiras ganhando lá fora e assim aumentando uma distância. O Tiquinho chuta, cabeceia pro gol, bate no jogador do Vitória e entra. E aquele gol, pra mim, é o gol do título do Botafogo. Porque se não tem aquele empate, o Botafogo não alcançaria o Palmeiras. Então, assim, a dificuldade pra vencer o Vitória nunca é o Cuiabá. São times que sempre vêm... O Criciúma vem pra fazer esse tipo de jogo e furar esse bloqueio é difícil. Não tô justificando o empate, que eu queria vencer, Lucas Pedrosa. Então, Fernanda, mas olhando de forma fria, né? A atuação, ela é uma ótima atuação, Fernanda. O Botafogo produziu para vencer o Vitória com certa tranquilidade, tá? Poderia ter sido 2, 3-0. O Botafogo teve uma dinâmica muito interessante, principalmente com o Montoro, que é um moleque que chegou e já vestiu a camisa parecendo que já estava no Botafogo há 10 anos. Vamos parar com esse negócio de novo Thiago Almada, ele é um Montoro. E é um Montoro porque joga muita bola, porque tem muita expectativa pro que vai acontecer durante o ano. O Arthur Cabral, para mim, também fez uma boa partida, apesar de ter perdido algumas oportunidades. Motorizada. Motorizada. É sério, o moleque é muito qualificado. O Botafogo teve chances de bola aérea com o Caio, teve chances de bola aérea com o Barbosa, teve chances onde o Arthur também desperdiçou, e teve outra que ele deu uma assistência pro Arthur Cabral. O Arcanjo fez uma defesa absurda, principalmente na cabeçada do Cuiabano, que bate nas pontas dos dedos dele, assim, um negócio assustador realmente. Ontem faltou sorte, Fernanda. Eu vou ser sincero. Sobrou competência pro Lucas Arcanjo, sobrou sorte pro Vitória também. E é isso, tem jogo que a bola não entra, como você falou, poderiam ter 3 horas ali de partida que o Botafogo não ia vencer o jogo. Frustra por conta da pontuação, se o Botafogo vence, aí sim começa a sonhar novamente com uma condição de título, porque ia ficar mais próximo dos seus adversários ali, ia chegar a 25, seria isso? O Botafogo tá com 22, chegaria a 24. E aí você tem que torcer hoje pro Cruzeiro não disparar, porque se o Cruzeiro vence, vai a 30. Se o Fluminense vence também, passa o Botafogo na tabela. Eu quero empate hoje, E tem muitos Cris. jogos a menos, tá? O Palmeiras tem jogo a menos, o Fluminense tem jogo a menos, se eu não me engano o Flamengo também tem jogo a menos. Então, o Fluminense fazendo hoje, ele vai ter um Fluminense jogo tem dois jogos a menos. Fluminense e Palmeiras. Então a tabela tá muito embolada Palmeiras ainda. também? Achei que Palmeiras também. Frustra muito, assim, frustra muito o resultado. Mas a atuação do Botafogo passou longe de ser ruim. Ô, Vene Casagrande, já começamos a entender algumas mudanças. Ontem foi sinalizado aí que o Gregory, né,
né? E seria talvez a despedida dele. Inclusive, no final do jogo, ele foi lá na Leste, também veio aqui na Oeste, nos setores, né, onde estão as torcidas, para dar tchau para os torcedores, deu tchau, bateu no peito, viu? Ele estava bem emocionado, assim, não chorou, mas você vê que o jogador estava emocionado. Balançaram a bandeira que tem para o Gregori. Isso não está oficial ainda, o Botafogo ainda não publicou que o Gregori saiu, mas a gente viu um movimento ali do jogador se despedindo da torcida. E também o movimento do treinador, que escolheu colocar o Gregori no banco ontem. Natural. Se você pensa que o cara não vai estar mais para a temporada, então vamos começar a nos reinventar desde já. Colocou o Alan ali junto com o Marlon. E a gente começou a ver um Botafogo bem diferente. Não pior ou melhor, mas na característica. E isso vai acontecer com o tempo aí, porque é um treinador novo. Talvez o jeito de jogar bem ofensivo, isso a gente já sabe, com posse, começando a sua jogada com o seu goleiro, com seus zagueiros, que é o que o John gosta, zagueiros que tenham essa capacidade com os pés, mas a gente já viu uma diferença ali. O Gregori, ele ficava muito cuidando da cabeça da área, né? E com muita agressividade no desarme e com a capacidade e a velocidade de destruir e reconstruir a jogada. E dava uma liberdade para o Marlon. O Alan, ele já tem umas características como a do Marlon, de sair mais, de ser um camisa 8. E eles acabaram ficando mais lado a lado. Eu gostei, eu acho que é um jogo diferente. E aí o Savarino, por conta do Montoro e de toda aquela estrutura ali, eu vi que o David deu uma liberdade para o Savarino de mobilidade, que é o que a gente via o Savarino fazendo no ano passado. E eu já vi um Savarino muito melhor no jogo de ontem, Vene Casagrande. Ele evoluiu bastante, inclusive foi o jogador que mais finalizou, né? A gente pôde perceber isso, que é um jogador que gosta de arriscar. A gente fala muito de finalização, acho até que o Botafogo poderia finalizar mais, e o Savarino, de fato, foi esse jogador. A gente já consegue perceber uma mudança de característica com a chegada do novo treinador, mas sobre a saída do Gregori e a chegada do Alan, digamos assim, ao time titular, eu acho que o Alan tem potencial, assim, para não deixar o torcedor sentir saudade do Gregori. Repito, são jogadores de características diferentes, como você bem mencionou, mas o Alan já mostrou que ao lado do Marlon Freitas ele pode fazer esse meio de campo fluir bastante. E eu acho que a entrada do Montoro com certeza vai ajudar a vida do Savarino, porque na temporada passada ele tinha a ajuda de um grande jogador, que era o Thiago Almada. E assim, mal comparando, beleza, mas o Montoro ele chega para fazer o que o Thiago Almada fazia no time do Botafogo. E tem potencial para fazer isso também. Então acho que a vida do Savarino vai facilitar bastante com a chegada desse argentino. E até o camisa 9 diferente, né? O Arthur é tão bom, cara Pedrosa, tão bom, que assim, você vê que ele é magrinho ainda e tal, bem e mesmo assim, o físico não atrapalha. É difícil pegar ele, porque é muita agilidade. A gente estava comentando isso ontem lá na cabine. Ele esconde a bola, cara. Ele é bem pequenininho, tá? Sim. O Almada, ele ainda tinha uma estruturinha um pouco maior, né? Sim. O Montoro, você vê que ele é bem ainda magrinho mesmo, bem garoto ainda. Sim, pô. E mesmo assim, em campo, e tem isso outro não ponto, é ele já é um garoto maduro sem a bola também. Porque ele faz recomposição, ele marca, ele combate. Isso é essencial, cara. Não adianta você achar que, ele é muito bom tecnicamente, que você não tem que ajudar. Ele ajuda muito o Botafogo. Eu gostei do que jogo falou do do Arthur Cabral, você? Eu comecei a falar agora que Cara, o Arthur Cabral vai chegar bem ao Botafogo. Ele já chegou. Né? Ele tá bem. Faz um pivôzão bonito, e volta né? pra também fazer a recomposição. E é grandalhão, né? É um cara que briga por todas as bolas. Gostei também do Arthur Cabral. Vamos direto falar do Botafogo aqui no Som na Transa. Já a gente ouve mais WhatsApp. Eu dou uma passada aqui no YouTube também pra ler as mensagens da galera, beleza? Porque o Fogão tropeçou e o Ancelotti. E o Ancelotinho, hein? Fala do Fogão, Rodrigo Brandão, vai. Vamos lá, Canta, falar desse empate frustrante, né? Os quase 20 mil torcedores que estiveram presentes ontem no estádio Newton Santos para acompanhar a estreia do novo técnico, o David Ancelotti, e a despedida do Gregori, saíram frustradas depois desse empate sem gols contra o Vitória. Mas apesar de tudo, acho que a atuação deixou uma boa impressão aos torcedores. O Botafogo foi pouco ameaçado e ameaçou muito a meta do goleiro Lucas Arcanjo, que acabou sendo o principal personagem da partida, sendo eleito, inclusive, pelo Farias, o craque da partida. Vamos trazer, então, a palavra do David Ancelotti, que disse que faltou de tudo um pouco: tranquilidade, eficiência e sorte. Mas, apesar de tudo, ele também gostou da atuação do time. Estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdimos um pouco de ritmo ao final. Gostei da primeira parte do jogo. Acredito que começamos o jogo com ritmo. A gente queria fazer isso. Meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles.
E fazemos isso. Segunda parte começamos bem também. E depois a gente perdeu um pouco de ritmo. Não chegamos sempre com muitos jogadores. Vamos trabalhando nisso, vamos melhorar. E depois começamos um pouco a não ter paciência, querer forçar o jogo dentro. Eles fechavam bem o meio. E precisávamos um pouco mais de paciência, jogar fora e procurar uma solução nos corredores. A gente pode melhorar, manter a cabeça fria até o final. A gente pode ganhar o jogo no último segundo. Tá aí, portanto, o David ressaltando essa importância da equipe ter tranquilidade até o último minuto, porque o gol pode sair nos instantes finais do jogo. Foi o que quase aconteceu ontem, aquela cabeçada do Cuiabano que acabou batendo no travessão. Se não fosse o toque no dedo do goleiro do Vitória, essa bola fatalmente teria entrado. Enfim, o Botafogo soma um ponto, vai a 22, permanece na 6ª colocação, mas pode perder essa posição se o Fluminense vencer o Cruzeiro na noite de hoje. Próximo compromisso vai ser no domingo. A equipe viaja para Recife, onde encara o Sport na Ilha do Retiro. O lanterna do campeonato é mais uma boa oportunidade para o Glorioso somar 3 pontos e continuar sonhando com o topo da tabela. Nesse momento, a diferença para o líder Flamengo é de 5 pontos. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo. Faltou o quê pro Fogão ganhar o jogo? Sorte só? Não, faltou qualidade pra definir. Simples assim. Aquela cabeçada do Cuiabano então, sorte. Tem ali, eu acho que falta sim um pouco de sorte. Eu só não gosto de jogar na conta da falta de sorte, pelo amor de Deus. Tem umas 2 ou 3 defesas do Lucas Arcanjo, que são grandes defesas, mas que o Botafogo também, o jogador do Botafogo chutando quase que em cima do goleiro. Você facilita um pouco o trabalho do goleiro adversário. Do ponto de vista de organização, do ponto de vista tático, estratégia traçada, movimentações, parece que o Botafogo teve uma atuação muito boa. Ontem, assim, sem nenhum exagero, 3-0 teria sido um placar tranquilo. Botafogo teve umas 4 chances cristalinas, que ou desperdiçou por falta de pontaria ou o goleiro fez uma grande defesa. Agora, tem a parte técnica do jogo. Eu brinco aqui que apesar de toda a evolução que o futebol passou na parte física, a parte tática, a parte técnica ainda define o jogo. Fundamental. A gente viu o Neymar ontem, o que ele fez, né? Parte técnica. Parte técnica. O Botafogo na parte técnica não esteve numa noite feliz. E aí o técnico não pode fazer rigorosamente nada. Até pode. Ele pode substituir. Ele trocou, fez 5 alterações e as alterações não funcionaram. Eu não consigo dizer que ele mexeu mal. Mas as substituições não tiveram nenhum efeito positivo. O Botafogo fez um primeiro tempo quase todo muito bom. Teve cerca de 10, 15 minutos na largada do segundo tempo em que se estabeleceu com facilidade no comando do jogo. Aí depois a equipe começa. Cansaço, nervosismo, trocas, substituições que não funcionam. Aí o time deu uma desorganizada, fez uma pressão final. Não teve muita sorte, ficou com empate. Pontos irrecuperáveis, né? Esse é um ponto pra gente falar. Não tem como recuperar. Pode vencer o Sport na Ilha domingo, pode vencer o Real Madrid no Bernabéu, que você não recupera esses pontos. Numa rodada em que, vamos combinar, né? O campeonato convidou o Botafogo para disputar o título. O Flamengo perdeu, o Palmeiras tropeçou, o Bragantino tropeçou, o Botafogo, infelizmente, desperdiçou uma grande oportunidade. O Ricardo Baixo está aqui no chat, no YouTube. Dá um like aí. 300 likes na live, beleza? Pode ser, galera? Contribui aí, porque quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece no nosso programinha. O Ricardo Baixo mandou aqui, ano passado também foi assim. Perdemos partidas para times do zero e no final fomos campeões. Normal, vamos seguir em frente. Ontem foi o dia do goleiro. Então, posso falar um negócio aqui, André, ele fazer uma comparação? O jogo ontem, ele gerou uma frustração muito grande. E, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não tô dizendo que empatar é melhor do que vencer. Obviamente não tô falando isso, mas vou tentar me fazer entender aqui. É o tipo de jogo que termina e me deixa com uma sensação de otimismo que algumas vitórias não me oferecem essa mesma sensação. Sim. Até no período do Renato Paiva, algumas vitórias, vou citar aqui, por exemplo, lá contra o Santos. Legal, você comemora, venceu 3 pontos, é o que importa na tabela. Mas a atuação em si não me desperta nada. São mais críticas até do que elogios, apesar de alguns resultados positivos. A atuação de ontem, não acontece a vitória, é pra se lamentar, como eu falei, você pode vencer o Real no Bernabéu, que você não recupera esses pontos perdidos. Mas a atuação dá um indício muito positivo, porque tem ali um time com padrão, um time atacando por dentro, um time atacando por fora, laterais alternando com os pontas, Botafogo produzindo, tocando, tendo apreço pela posse de bola. Então é um resultado frustrante, mas é um resultado que deixa algo de positivo no ar. Claro que tem muito trabalho pela frente, a gente vai entender como que o David Ancelotti vai desenvolver esse trabalho. Vou recuperar só uma comparação, até que o Textor
lembrou desse jogo recentemente, não sei se você, Cantarelli, vai lembrar. Lá no primeiro ano da SAF, depois da segunda janela, quando chegam Tiquinho, Marçal, Eduardo, aquela janela que dá uma fortalecida mesmo na equipe, tem um Santos e Botafogo que é 2-0 Santos na Vila. O Botafogo joga muito bem. E o Textor sempre lembra desse jogo, dizendo, olha, o time perdeu, mas ali eu entendi que o time tava desenvolvendo bem com o Luiz Castro e que teria um futuro promissor. Então, mas já dá, assim, você olha não pro dá, não tô cravando. Com o não tô, é muito pouco. Veja bem, não tô cravando. O Luiz Castro era um outro contexto. Também não tive. Tô falando que o jogo em si, eu posso avaliar o jogo. Não posso avaliar nada além daquele jogo, porque o trabalho ainda é muito curto. Olhando pro jogo em si, me despertou um otimismo. Eu imaginava um Botafogo ainda mais travado, um Botafogo sem se conectar tão fácil em campo. E o Botafogo fluiu naturalmente. A fragilidade do adversário tem que ser considerada. Claro. O Vitória é muito frágil, o Botafogo não aproveitou para vencer. Mas coletivamente a resposta do time foi muito boa. Um time que tá trocando toda hora, jogadores entrando, jogadores saindo. Gregory ontem, mais um que vai embora. Então eu fiquei otimista, apesar do resultado ter sido péssimo. É isso. Seguinte, ó, mas pra prosseguimento do campeonato, Botafogo briga pelo título brasileiro, você acha? Eu acho que tem essa... O campeonato oferece isso. Você... Tá 6 pontos do Flamengo. Tá 5 pontos agora, né? Reduziu um pontinho. Ah, é 1 ponto por conta do gol do Neymar. Por conta do gol do Neymar. É verdade. Eu acho que dá pra pensar, mas eu ainda não coloco... Tem um confronto direto com o Flamengo. Tem um confronto direto. Santos. Eu ainda não coloco essa meta, tá? Nesse momento, eu considero que o Botafogo é um dos times que estão ali nessa disputa. Nesse momento, o Botafogo precisa firmar o trabalho. Fortalecer o trabalho. Ter uma boa sequência. Desperdiçou ontem a chance de engatar uma segunda vitória seguida. E a sequência agora é boa. E a sequência é muito boa. Vamos combinar que o Sport tá morto com farofa. Mesmo sendo um jogo fora de casa, é um jogo pra vencer. Eu considero que o Botafogo é um dos candidatos. Nesse momento, eu ainda coloco como, digamos, um candidato secundário. Eu ainda acho que tá mais ali pra Flamengo e Palmeiras. Cruzeiro. É. 99-557-1013. Fala, galera, manda aí. Fala, galera da Transa. Fala, Canta. Fala, Gabriel, meu grande amigo. Álvaro de Copacabana. Ai, não é por nada não, hein? Marlon Freitas, ele é titular absoluto no meio-campo da seleção brasileira. Ele é melhor que uns 3, 4 ali que são convocados com frequência. É isso, saudação da Venegras. Ontem não foi a vitória, mas domingo, se Deus quiser. Um abraço. Eu tô pistola ainda com o Marlon por causa da Copa do Mundo de Clubes. Pra mim, o erro máximo no gol do Paulinho foi dele. Você acha que o erro máximo é dele? O Paulinho passa igual, mano. Então, mas essa concorda que é uma deficiência do Marlon? A galera falou, não, esqueceu isso que é ídolo. Que apareceu o Montoro ajeitando o cabelo. Não tinha nada a ver. Que não tinha nada a ver com a história. Eu comparo esse lance do Montoro ao lance do Roberto Carlos da meia. Não, o Roberto Carlos ajeitando a meia, a culpa é do Roberto Carlos. Tu acha que é o Roberto Carlos com 1,5 metro que ia marcar o Henry, centroavante da seleção na próxima jogada aérea? Não era ele, pô. Agora, então, ali foi o erro do Marlon no gol do Paulinho. O Marlon tem essa deficiência, tá? Isso aí é muito claro. O Marlon não é o volante que pega, que marca forte. Ele se posiciona até bem. E ele se garante nisso. Agora, ontem, por exemplo, ele colocou em campo que ele tinha de melhor. Quando o jogo é assim, o Botafogo tem um amplo domínio contra o adversário, o Marlon aparece o tempo inteiro. E ontem ele cansou de colocar os companheiros na cara do gol ou em condições de executarem boas assistências, é porque o Botafogo não converteu. Se ontem o Botafogo converte 2, 3 chances e vence com facilidade, como o jogo indicava, o Marlon ia ser o craque do jogo, porque toda hora ele colocava alguém na cara do gol. E o encaixe ali de Alan e Marlon, hein? Eu acho que vai acontecer naturalmente, porque o Alan não é o Gregory. O Alan não é o Gregory. Eu acho que o Alan tem uma projeção menor ao ataque. E ontem isso já ficou um pouco mais claro. O Gregory, apesar de mais passe. O Alan, assim, ele destrói muito bem. Ele tem uma capacidade de recuperação, de cortar espaço absurda. Mas geralmente o passe dele ele entrega pra alguém resolver. O Gregory, muita gente critica, diz que o Gregory não constrói tanto. Eu até concordo na comparação com o Marlon. Mas o Gregory produz bem. Inclusive, o lance do Cuiabano é um cruzamento perfeito do Gregory. Do Gregory, isso. O Alan vai entregar menos isso. Vai ter, assim, uma pegada na marcação. O Botafogo perdia a bola. Você tá pressionando o adversário. O seu pressiona tem que ser muito intenso. E o Alan faz isso muito bem. Talvez até melhor do que o Gregory. Agora, com bola no pé, o Botafogo vai ter uma quedinha de qualidade. E aí precisa ir pro mercado também, Cantarelli. Não dá... Assim, eu gosto até dos volantes do Botafogo. Eu acho que o Alan vai suprir bem. Pode ser um titular, mas tem que ter mais um cara concorrendo. Eu já não enxergo mais Danilo Barbosa como uma concorrência tão pesada. Eu vejo mais como uma composição de elenco. O Newton não tem essa maturidade. Patrick de Paulo acho que já tá meio que descartado do planejamento do Botafogo. Vai ter que buscar mais um jogador. 99-557-1013. Fala, galera, manda aí. Bom dia, rapaziada do Papo de Craque. Primeira edição, Alexandre de Bangu. Depois do jogo do Botafogo de ontem, uma coisa fica muito clara pra nós. O Vitinho nunca vai conseguir ser pai, meu, porque esse infeliz não sabe cruzar. Calma aí.
Pra ser pai você tem que saber cruzar, né? Posso fazer uma única... Falaram outro dia o Lucas Piton no jogo do Vasco. Eu falo que o Lucas Piton não cruza, mas já faz tem amor. um tempo que ele não tá fazendo caraca, amor. O Piton tem muito tempo que não faz amor aí. Tá muito tempo sem fazer. É. Cara, o Vitinho, se ele acertasse metade dos cruzamentos, das jogadas em que ele aparece bem, porque ele se posiciona, ele se projeta tão bem, mas realmente ele tem essa deficiência. Eu brinco que você teria que fazer uma fusão, né? Vitinho e Ponte, porque o Ponte é muito bom com bola no pé, mas deixa a desejar na defesa. Já o Vitinho beira a perfeição na defesa, mas se projeta muito mal o ataque. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.